Imagine um corpo rígido na forma de uma placa, ou seja, a sua espessura é desprezível, e esse corpo tem o formato de um triângulo retângulo isósceles. Ambos os catetos têm esse comprimento A. Nós desejamos encontrar os eixos e momentos principais de inércia desse corpo rígido, dessa placa triangular. Tá bom? Nós precisamos fazer uma escolha inicial de eixos. Nós não sabemos quais são os eixos principais de inércia. Então, nós fazemos uma escolha baseada no bom senso, né? Que procure nos ajudar a tornar simples o cálculo das várias componentes do tensor de inércia. Então, uma escolha razoável é essa. Tomamos a origem num dos vértices do triângulo, pomos os dois catetos, que são iguais, coincidentes, com os eixos x e y, e o eixo z é perpendicular ao plano da placa triangular. Tá bom? Então, feita uma escolha dos eixos, nós temos que calcular diretamente todos os elementos da matriz de inércia, ou todas as componentes do tensor de inércia. Então vamos relembrar. De modo geral, o elemento IJ do tensor de inércia, na versão contínua, é dado por integral de R2 delta de IJ menos XI XJ ρ dV. Esta forma de escrever as componentes do tensor de inércia supõe que a distribuição de massa do corpo seja volumétrica. Se o corpo é uma placa, então nós fazemos a adaptação óbvia. Substituímos ρ pela densidade superficial de massa e o elemento de volume pelo elemento de área adequado. Eu vou usar dA maiúsculo só para evitar confusão com esse símbolo A minúsculo que foi usado. dA é elemento de área e sigma é a densidade superficial de massa. Neste problema aqui, a placa é homogênea. Isto quer dizer que a densidade superficial de massa é constante e simplesmente igual à massa da placa dividida pela sua área. Tá bom? Então, a densidade superficial de massa aqui é a massa da placa, vamos chamar de M maiúsculo, dividida pela área. Isto é a mesma coisa que M, a área da placa é a área do triângulo, A2 sobre 2. Então essa densidade superficial de massa é simplesmente 2M sobre A2. Esse elemento de área dA, como estamos usando coordenadas cartesianas, e a placa está no plano XY, esse elemento de área é dx dy. Bom, então, feitas essas observações, vamos ao cálculo dos elementos da matriz de inércia. Então, vamos começar com o elemento 1,1 da matriz de inércia. Isto, por definição, é integral. Eu vou denotar dessa maneira a integral sobre a superfície do triângulo. Daqui a pouco a gente explicita isso, tá? Integral sobre a superfície do triângulo de quando I e J são iguais a 1, isso aqui vale 1,
Então fica R2 menos x1 ao quadrado, que é x2. R2 menos x2 é y2 mais z2. Vamos fatorar logo o sigma. O sigma é esse fator constante aqui. Então vamos extrair logo da integral. Então teremos 2m sobre A2, que é sigma, integral estendida ao triângulo, portanto, de y2 mais z2 dA. Esta integração tem que ser efetuada sobre esta região ocupada pelo triângulo, pela placa triangular. Agora, em cada ponto aqui da placa triangular, quanto vale z? Onde está essa placa triangular? No plano XY. Quanto vale a coordenada z em qualquer ponto do plano XY? Zero. Então isso aqui é zero na região de integração. Então a integral que precisa ser calculada é esta aqui, ó. 2m sobre A2 integral. Agora eu vou explicitar a integral dupla que tem que ser feita. Então o integrando é y2. A ordem de integração aqui é irrelevante. Podemos integrar primeiro em x, depois em y, ou vice-versa. Então vamos supor que eu vou... Como aqui aparece y2, vamos supor que se integre primeiro em y e depois se faça a integral em x. Se nós primeiro integramos em y para depois integrar em x, para cobrir a área desse triângulo, a primeira integral em y deve ter que limite de integração? Bom, vamos fazer alguns testes aqui, de 0 a a. E depois a integral em x tem que ter que limite de integração? Bom, se a integral em y, Diego, você acha que é de 0 a a, por que a integral em x também não seria de 0 a a? Isso aqui não pode ser 0 a a, 0 a a, porque senão seria a mesma coisa que integrar num quadrado. E nós não estamos integrando num quadrado, estamos integrando num triângulo. Tá? Se nós integramos primeiro em y, é como se nós fizéssemos isso aqui, ó. Nós vamos somando as contribuições dos elementos de área nesta coluna aqui, integrando em y. A integral não pode ir até a. A integral depende de em que ponto x esses elementos de área estão sendo empilhados verticalmente aqui. Então, a integral em y vai de 0 até este valor aqui. Esta reta tem a equação y igual a menos x. Então, esta altura aqui, para este x dado, é exatamente a menos x, que é onde essa reta vertical toca a hipotenusa do triângulo. Então, se nós integrarmos primeiro em y, temos que integrar de 0 até a menos x, e depois, para cobrir o triângulo, x tem que ser varrido, né, desde 0 até a. Então é isto aqui, ó. Esta integral aqui dá a 4 sobre 12. De modo que o elemento I11 do tensor de inércia é MA2 sobre 6. Uma coisa também que deve nos servir de orientação para ver se nós não estamos cometendo algum erro é a dimensão
dos elementos do tensor de inércia. Todos têm que ter dimensão de massa vezes comprimento ao quadrado. Tá? Como aqui, a única massa envolvida é essa massa M da placa, e a única dimensão de comprimento envolvida é A, todos os elementos do tensor de inércia têm que ser algum número multiplicado por MA2. Tá? Se aparecer MA3, MA, desconfie porque algum erro algébrico foi cometido e o resultado aparece com a dimensão errada. Tá? Bom, o elemento I22 é exatamente igual ao I11 por simetria. Não há nada que distinga o eixo X do eixo Y aqui. Tá? Então, o I22, que seria 2M sobre A2, integral sobre o triângulo, de X2 mais Z2 dA, aqui de novo Z igual a zero, isto aqui é exatamente igual ao I11, portanto, MA2 sobre 6, por simetria. Quem por acaso não estiver seguro da igualdade por simetria, calcule e vai encontrar exatamente o mesmo valor. Tá? Agora vamos ao I33. O I33 vai ser dado por 2M sobre A2, integral sobre o triângulo. Quando I e J são ambos iguais a 3, isso aqui é Z2, então R2 menos Z2 é X2 mais Y2. Mas não vale a pena perder tempo calculando isso aqui, porque olhem para o que foi feito antes. Esse fator, integral de Y2 dA sobre o triângulo, é o I11, que já foi calculado. E integral de X2 sobre o triângulo multiplicado por esse fator é o I22. Então isso aqui é a soma de I11 com I22, que já foram calculados. Então isso aqui é MA2 sobre 3. Isto aqui é um exemplo de um teorema útil conhecido como teorema do eixo perpendicular.